os presentes. Eu queria convidá-los aí para verificação de quórum, segunda chamada. Tá boa? Doutora Regina. Celso, eu estou sem. Está apagado? Obrigado. Solicito a todos que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seu átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e sua verdade entende-se de geração a geração. Palavra ao vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, gostaria de um minuto de silêncio, porque hoje nós perdemos uma pessoa muito querida no nosso município, que é o nosso José, nosso querido Zequinha, e também é uma pessoa lá do bairro Quisizana, a dona Maria Aparecida de Carvalho. Ela que sempre, nas horas de folga, sempre ela cuidava daquelas pessoas mais carentes, ensinando a fazer blusas com tricô. E essas duas pessoas nos deixaram hoje. Nós tivemos lá no velório, acho que vários vereadores esteve lá, e você vê a tristeza que realmente o Zequinha, ele que é um dos mais antigos instrutores de autoescola aqui em Poços de Caldas, e teve infelizmente, um fim de vida assim meio lamentável, que foi atropelado em São Paulo pelo ônibus lá. Ele que sempre lutou para as pessoas fazer o bem no trânsito, não que o ônibus lá esteja errado, mas num acidente ele caiu e infelizmente, foi ceifada a sua vida. Eu queria também, nesse minuto de silêncio, prestar homenagem a um grande amigo e grande companheiro nosso que teve presença marcante nas lutas democráticas desse país, na luta contra a ditadura, na construção da democracia e na construção de um partido, de um país mais justo e fraterno, que é uma coisa que ele acreditava muito, com muita espiritualidade, com muita paciência, com muita calma, que é o nosso companheiro e amigo Luiz Gusquem.
Podemos sentar? Pois não. Senhor presidente, talvez eu não possa, devido ao estado físico meu, e ocupar a tribuna, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos das pessoas do qual ficaram solidários com a minha saúde. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao João Batista Sioff, grande amigo, companheiro desta casa, que me visitou no hospital, logo a primeira visita do qual recebi. Eu fiquei muito grato de saber que aqui, realmente, naquela legislatura, nós fizemos bastante amizade e respeito àquelas pessoas. Gostaria também, senhor presidente, de agradecer ao senhor prefeito municipal, do qual ele me visitou várias vezes, parece que pelas 4 vezes, também o senhor presidente, com a sua digníssima esposa, também foi o prefeito municipal, o Fernando Poço, que está aqui presente, me deu total atenção, quando apenas solicitaram, eles tiveram algumas dificuldades, né? Mas o Fernando Poço também me ajudou bastante. Quero agradecer também às pessoas, os vereadores que a me ligaram, o vereador que me preocuparam com a minha saúde, que seria o Jonei, deu várias ligações, o vereador Joaquim também, preocupado, né, o vereador Zé Maria também, muito obrigado, vereador Lical, quero agradecer também a sua preocupação, também o vereador Antônio Carlos Pereira, divulgando até na mídia, na imprensa, do qual tive outras visitas, correto? A doutora Regina também, Sioff, muito solidária, que esteve presente, esteve também na minha casa, ao Darlan, coordenador da juventude, da infância e juventude, também o Joãozinho, que está aqui presente, enfim, a outras autoridades do qual me visitaram, ao deputado Geraldo Tadeu, eu quero agradecer e quero que conste em ata, por favor, esses agradecimentos, porque a gente, quando recebe a ligação de um colega, ou mesmo uma visita de um parceiro, principalmente a gente, né, eu faço bastante visita no hospital, fui muito bem visitado e quero agradecer essas ligações, essas pessoas do qual me ligaram, que eu li aqui e falei todos o nome deles. Muito obrigado, presidente. Merecido, companheiro Paulo Eustáquio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Senhor secretário, para a leitura do expediente do Executivo. Vê qual escola que está aqui. Senhor presidente, até com a questão também me faltou uma pessoa também, eu tenho um carinho muito grande, que foi também até a minha residência, o vereador Flávio Henrique. Muito obrigado, Flávio. Pois não. Senhor secretário. Expediente do Executivo. Mensagem. Projeto de lei que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais em favor da empresa Recapostos Limitada no âmbito do programa Avança Pós. Isso. As comissões pertinentes. Ofício. Secretaria Municipal de Governo. Prefeito Heloísio Carmo Lourenço solicita que as indicações e demais solicitações congêneres sejam direcionadas à Secretaria Municipal de Governo. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Entendermos o conteúdo. É muito extenso? Se for muito extenso. Obrigado. Com meus cordiais cumprimentos, com o intuito de possibilitar um controle mais eficiente das solicitações realizadas pelos nobres edis desta Casa, venho por meio de solicitar que as indicações de demais solicitações congêneres, tanto aquelas expedidas pela presidência como pelos gabinetes dos senhores vereadores, sejam direcionadas à Secretaria Municipal de Governo, que se incumbirá de providenciar os encaminhamentos necessários. Vale-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência votos de elevado apreço. As comissões mencionadas. 980. Em resposta ao requerimento 534, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de mão única em trecho da rua Senador Salgado Filho. Vista ao requerente. 1012. Em resposta ao requerimento 504, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de asfaltamento da estrada que liga o bairro Vale das Antas à Fazenda Osório. Vista ao requerente. 1013.
em resposta ao requerimento 503, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de asfaltamento das estradas rurais que ligam as fazendas Curitiba, Boa Vista e Matão. Vista ao requerente. 1014, em resposta ao requerimento 501, de autoria dos vereadores Joaquim Alves, Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a implantação de canteiro central na Avenida Osório Luiz Dias. Vista aos requerentes. 1015, em resposta ao requerimento 486, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, contendo pedido de informações sobre a denominação de ruas localizadas no bairro rural Alto Selado. Vista ao requerente. 1016, solicita a prorrogação de prazo para a resposta ao requerimento número 500, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações adicionais sobre o AVCB de prédios públicos. Em discussão. Em votação. Flávia Regina, fora do plenário. Continue votação. Aprovado com 12 votos. Em resposta à indicação 850, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando a substituição da Caixa de Distribuição de Energia Elétrica da Biblioteca Municipal Júlio Bonazzi. Vista ao requerente. 1027, em resposta à indicação número 104, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a limpeza dos bueiros na rua João Batista Verola, bairro São José. Vista ao requerente. 1044, em resposta ao requerimento número 509, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a locação do imóvel no Jardim Itamaraty. Vista ao requerente. 1071, em resposta ao requerimento 489, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, contendo pedido de informações sobre os gastos com propaganda e publicidade efetuados pela administração direta e indireta. Vista ao requerente. 1073, em resposta ao requerimento 513, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de abertura de via interligando a Viela Regina até as moradias existentes na rua Tomás de Aquino. Vista ao requerente. 1074, em resposta ao requerimento 544, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o aumento da arrecadação do IPTU através da correção do valor venais dos imóveis. Vista a requerente. 1075, em resposta ao requerimento 555, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, contendo pedido de informações sobre a manutenção das dependências do SEASA Poços. Vista ao requerente. 1076, em resposta ao processado 24 de 2013, que contém a prestação de contas da empresa pública Água Minerais Poços de Caldas Limitada, referente ao mês de janeiro de 2013. Anexar ao processado. 1077, em resposta ao processado número 114 de 2013, que contém a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas. Anexar ao processado. 1078, encaminha informações sobre a abertura de crédito especial para a cobertura de quadra esportiva que será utilizada pela Escola Municipal Vitalina Rossi. Anexar ao processado. 1085, solicita a correção e a votação em terceira discussão do autógrafo de lei número 55/2013,
que autoriza a abertura de crédito especial visando a criação de rúbrica orçamentária para aplicação de recursos disponibilizados pelo Ministério de Educação para a cobertura de quadra esportiva escolar. Anexar ao processado. Águas Minerais. 61. Encaminha a prestação de contas da empresa pública Águas Minerais Poços de Caldas Limitada, referente ao mês de julho de 2013. Às comissões pertinentes. Fundação Jardim Botânico. 76. Em resposta ao requerimento número 573, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre o pagamento do adiantamento correspondente à primeira parcela do 13º salário do presidente da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. Vista a requerente. Conselho Tutelar, 1026. Comunica que o trabalho em regime de plantão inicia-se às 18 horas e termina às 8 horas do dia posterior, e solicita apoio quanto ao fornecimento de infraestrutura para o funcionamento desses plantões, principalmente no que tange ao deslocamento dos conselheiros tutelares até o local da ocorrência. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Atos oficiais. Portarias. 4.025. Nomeia grupo para elaboração de minuta de projeto de lei visando a criação da Lei Geral do Sistema Municipal de Cultura de Poços de Caldas. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 4.206. Designa servidor para integrar a comissão instituída pela Portaria 4.204 de 2013, visando realizar estudos relacionados a alvarás de funcionamento. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Expediente dos vereadores. Projetos de lei. 22. Substitutivo. Dispõe sobre o direito do idoso de acesso ao Programa Municipal de Internação Domiciliar no município de Poços de Caldas e dá outras providências. Autoria, vereadora Regina Sioff. Às comissões pertinentes. 24. Declara de utilidade pública a Associação dos Feirantes de Poços de Caldas. Autoria, vereador Paulo Tadeu. Às comissões pertinentes. 25. Dá nova redação ao artigo 2º da Lei 8.425, de 24 de novembro de 2007, que altera e consolida a legislação que dispõe sobre a criação dos serviços auxiliares de gabinetes da Câmara Municipal, cria os respectivos cargos comissionados, fixa seus vencimentos e dá outras providências. Autoria, mesa diretora. Às comissões pertinentes. 26. Substitutivo. Dispõe sobre o direito ao exame de acuidade auditiva e visual para a criança e ao adolescente do município de Poços de Caldas. Autoria, vereadora Regina Sioff. Às comissões pertinentes. 27. Substitutivo. Dispõe sobre a instalação de sistema de segurança e monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas instituições que exerçam a função bancária, financeiros ou postos de atendimentos instalados no âmbito do município de Poços de Caldas. Autoria, vereadora Regina Sioff e vereador Antônio Carlos. Às comissões pertinentes. 28. Revoga e dá nova redação a dispositivos da Lei 8.602, de 24 de outubro de 2009, que institui o programa Avança Poços e dá outras providências. Responsabilidade social por parte da empresa. Autoria, vereador Paulo Tadeu. Às comissões pertinentes. Anteprojeto de lei. 45. Altere e acrescenta dispositivos à Lei 8.208, de 7 de dezembro de 2005, que estabelece a obrigatoriedade da exposição mensal de listas de medicamentos disponíveis para distribuição à população na rede municipal de saúde e dá outras providências. Autoria, vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal.
Requerimentos. 628. Requer que seja encaminhado ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, solicitando informações sobre a inspeção extraordinária nas contas da Prefeitura de Poços de Caldas. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão. A leitura, pedido da vereadora Zezé Scaciotti e da doutora Regina Sioff. Flávio Henrique Faria, vereador, com assento nesta casa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e do colégio plenário para requerer, nos termos regimentais em vigor, que seja verificado junto ao conselheiro Mauri Torres, relator do processo 692834, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, qual o andamento atual daquele feito, pelas razões a seguir articuladas. Somos sabedores de que a lei orgânica e o regimento interno do egrégio Tribunal de Contas estabelecem que a solicitação de informações sobre o processo por qualquer cidadão seja feita exclusivamente por escrito. Também através do sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, não é possível acessar informações sobre o andamento de processos relativos às inspeções extraordinárias. Isso posto, o vereador signatário requer da mesa diretora que seja oficiado ao conselheiro Mauri Torres, solicitando informações sobre qual o andamento atual do processo 692834, da qual Vossa Excelência é o relator, originário de inspeção extraordinária nas contas da Prefeitura Municipal no exercício de 2012, com o objetivo de que esta Casa possa acompanhar. Nestes termos, pede e espera deferimento. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 14 votos. 629. Pedido de informações sobre a situação ambiental às margens da rodovia Poços Andradas, nas proximidades do cemitério Parque. Autoria, vereadora Regina Sioff. Em discussão. A leitura, pedido da vereadora autora. Primeiro, o cemitério Parque, localizado às margens da rodovia Poços Andradas, está realizando ampliação numa área em declive, estabelecendo plataformas próximo a um córrego que faz divisa com o loteamento São Sebastião. Segundo, tendo em vista a grande declividade da área destinada à construção de sepulturas, abaixo do nível do solo, é possível que, com o decorrer do tempo, tal intervenção constitua-se em objeto de questionamentos pelos setores ambientais e sanitários, em razão de possíveis agravos no córrego que margeia o citado cemitério. Assim, essa vereadora requer que seja informada sobre essa possível agravo ambiental e determinação para que os setores competentes possam efetuar uma vistoria no local e adotem providências cabíveis. Nesses termos, pede e espera deferimento. Em discussão. Em votação. Perdão. A vereadora Marizé pediu a palavra. Senhor presidente, vereadora Regina, senhores vereadores, eu queria, me parece que você, no seu pedido, é sobre a situação ambiental às margens da rodovia Poços Andradas, nas proximidades do cemitério, né? Mas o pedido é que seja feito dentro do cemitério esse levantamento de agravo ambiental? Por favor. Só foi para colocar a localização. Mas é dentro do próprio cemitério Parque, né, que está fazendo um aumento ali da sua área, nesse sentido da gente verificar, porque abaixo tem um riacho, então imagina... Que já vem da INB lá, né? Tá, ok? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Continua a discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 14 votos. 630. Pedido de informações sobre o anteprojeto de lei número 08 de 2013,
referente à criação de clínica especializada no atendimento ao dependente químico e familiares, autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Palavra, vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros vereadores, vereadora, a minha preocupação aí é em relação a esse anteprojeto, é na possibilidade de nós estarmos construindo já alguma situação que possa, no futuro, nós temos aqui em Poços um local para dar o atendimento aos dependentes químicos. Pode ser uma unidade de acolhimento, um CAPS-AD tipo 3, algo que realmente possa completar o atendimento do CAPS-AD, que é ambulatorial e que está indo muito bem, né? Mas nós temos que pensar na outra extremidade, que é aqueles casos que não tem como ser resolvidos ambulatorialmente, e nós não temos, na verdade, por exemplo, um local para internar as mulheres. A Chácara Santa Clara só interna, por exemplo, homens e acima de 18 anos. Então, nós temos uma lacuna muito grande no atendimento aos dependentes químicos. Quando se indica a internação, quem participou aqui da audiência pública viu que realmente existe todo um processo antes de nós chegarmos à internação, nós possamos, o município, oferecer, através de uma série de mecanismos, até mesmo de parcerias público-privadas, de OS, organizações sociais. Para isso, a parceria público-privada é interessantíssimo. Haja visto São Paulo, que tem exemplos fantásticos de atendimento da saúde de parcerias público-privadas, né? Claro que é complexo, mas nós temos que pensar nisso. E nós temos aquela possibilidade da área, que até na última sexta-feira eu estive conversando com o prefeito, no sentido de corrermos com isso. Se nós tivermos aquela área da ANB que nós já colocamos aqui, tiver aquela área, e depois se estudar junto ao governo e ao próprio município, e nós temos aí um local multidisciplinar para que possamos atender não só o dependente, mas a sua família, porque o grande problema que está acontecendo, e isso foi muito claro aqui na audiência pública, é que quando você interna fora, a família não se trata. A família não se tratando, ele volta para o núcleo familiar doente e não sai daquele ciclo vicioso. Então, é uma política pública que nós temos que pensar e nós temos que começar a construir. E começa com projetos, com regulamentações e tudo mais. Então, por isso que nós estamos aí pedindo ao prefeito, se ele não concorda com isso, se a equipe de saúde não concorda com esse tipo de anteprojeto, porque eu acredito que tudo, partido, quem está aqui, quem está pedindo, quem está falando, tem que ficar abaixo de um grande interesse da população, que é o atendimento à saúde, e todos nós sabemos que nós estamos num caminho complexo, não Poços de Caldas, mas o mundo em relação à dependência química, e nós não podemos ficar alheio a isso. Então, eu estou pedindo ao prefeito, se ele não concorda, por que não concorda, e a gente discutir isso aqui em plenário. Obrigada. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, só destacar também, nós apresentamos um anteprojeto que na legislatura passada e também nessa legislatura em relação à questão de um centro, mas como eu falei recentemente, até citei o pastor Valdir, devido a acompanhar o trabalho que se desenvolve ali no município vizinho, né, de Poços de Caldas, que hoje nós temos um programa do governo estadual que eu acho que também, vereadora Regina, né, vem aí a contribuir, mas nós esperamos aí uma efetividade desse programa, porque não adianta criar e também depois na prática não ter funcionamento, como o senhor está vivendo lá na clínica e hoje não consegue, aí o município não se credenciou junto ao governo do estado, e, infelizmente, não se credenciando, não se consegue viabilizar o funcionamento da clínica junto aí aos órgãos estaduais para atender as pessoas que precisam passar por tratamento. Então, acho que foi uma vertente importante que surgiu, porque muitas vezes, sempre a resposta que vem, né, vereadora Regina, inclusive na administração passada, é a dificuldade no sentido de subsidiar a manutenção, o funcionamento de uma clínica. Então, eu vi com bons olhos essa ação do governo estadual, mas temos que destacar aí as ações que hoje o governo federal vem tendo em relação ao combate, principalmente ao crack, no sentido de se criar políticas públicas municipais em parceria com o governo federal,
dando resposta para a sociedade, porque nós sabemos que, lamentavelmente, é algo hoje que não é só o dependente, né, pastor Valdir? É a família que sofre também junto com o dependente, e isso traz uma situação muito difícil do ponto de vista social. Então, nós esperamos, sem dúvida alguma, que essas causas aí possam ser abraçadas por todos os governos, dando resposta a esses anseios que cada cidadão ou cada família precisa aí, no sentido de ter uma resposta por parte dos governos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Regina. Obrigada, presidente. E é importante aqui dizer, professor Flávio, que quando nós falamos em políticas públicas em relação ao governo federal, no sentido do CAPES-AD nível 3. Nível 3, isso é uma política do governo federal, né? Então, por isso que, obviamente, se nós tivermos condições, nós já tivemos uma área, fazemos um projeto, né, bem elaborado, dentro do escopo do governo federal, dos projetos do governo federal, nós com certeza poderemos conseguir alguma coisa, inclusive depois até para manutenção, né, até para manutenção, quando você lê a portaria do CAPES-AD, você vê que pode até, nós temos condição de obtermos recursos para a manutenção, como nós temos para o PSF, como nós temos para a internação domiciliar. Então, o governo, ele está se preocupando com essa questão, né? Então, é por isso que nós estamos fazendo essa solicitação, justamente pensando agora mais no CAPES-AD tipo 3. Pois não. Só para destacar, vereador Gino, o CAPES-AD, acho que foi boa lembrança, muito pertinente quando a senhora pontuou aí. Ele vai, provavelmente, acho que no mês de setembro já começa a funcionar o atendimento durante o dia. Então, muitas daquelas pessoas que têm aquela crise e que não tem como encaminhar para o hospital, que não seria o caso de um atendimento hospitalar, eles estarão sendo atendidos no CAPES-AD. Então, acho que é algo que era para ter iniciado desde quando foi inaugurado, mas por vários problemas ele não conseguiu viabilizar. Creio que agora no mês de setembro já estará funcionando, então acho que isso aí é algo muito importante, muito bem lembrado pela senhora. E também lembrar que aqui em Poços nós temos uma situação que eu acho gravíssima. Quando uma mulher dependente química precisa de uma internação, Zé Maria sabe disso, Rogério sabe disso, precisa de uma internação clínica, ele precisa se tratar de uma patologia clínica em decorrente da dependência química, nós não temos onde colocar essa paciente, presidente. Isso é grave, as mulheres ficam sem leitos para internar. Então, é uma situação até que nós devemos colocar aqui na nossa audiência pública, né, para trocarmos essa, porque eu acho que isso não é de hoje, há muito tempo, e está se agravando, porque, infelizmente, as mulheres, elas estão aumentando e muito a relação em questão da dependência química. Pastor Valdir Sementilli. Senhor presidente, secretários, vereadores e vereadoras presentes, é tão importante esse trabalho de trabalhar também com a família, né? Que a Casa de Resgate Emanuel, ela faz uma reunião semanal, toda sexta-feira, com os familiares, porque inclusive se o familiar não participa dessa reunião, ele nem pode visitar o seu parente lá na casa, porque na verdade ele não é preparado e ele não sabe como lidar, e às vezes ele pega alguma situação que está acontecendo com a família dele aqui, chega lá e ele fala para o interno lá, fulano lá está doente, fulano saiu de casa, quer dizer, ao invés de ajudar ele a permanecer lá o tempo que precisava, ele faz com que a pessoa desista do tratamento lá dentro. Então, é muito importante, realmente, esse trabalho com a família. Obrigado. Em votação. Requerimento 630, aprovado com 14 votos. 631. Pedido de informações sobre as constantes modificações de calçadas no município sem prévia autorização. Autoria, vereador Marcos Tadeu, Sala Sanção. Em discussão. Para leitura também, Tiago? Leitura, pedido do vereador Tiago e do vereador Flávio Faria. Ao percorrer por vários pontos do município, verifica-se que muitas calçadas são modificadas, seja por comerciantes ou cidadãos, que decidem modificá-las com mais diversos objetivos,
dentre eles, plantio de flores, rebaixamentos e até pintá-las no intuito de proibir estacionamento de veículos em frente às suas residências. Ocorre que a maioria dessas modificações ocorre sem prévia autorização do órgão competente, de modo que a modificação do calçamento no município tornou-se ação constante. Assim, mediante essas informações, este vereador questiona: existe procedimento administrativo que autorize a modificação de calçados no município? Segundo, qual o órgão responsável por fiscalizar a modificação e utilização das calçadas? Terceiro, quais providências serão tomadas a respeito de comerciantes e cidadãos que modificam o calçamento sem modificação, sem autorização prévia? O presente requerimento, o objetivo coletar o maior número de informações a respeito das irregularidades cometidas por comerciantes que utilizam o calçamento da Avenida João Pinheiro indevidamente, bem como contribuirá na busca por medidas que solucionem o problema. Nestes termos, pede deferimento. Em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, o público presente, esse requerimento, a minha assessora, ela colocou a João Pinheiro e eu já havia feito essa correção, que na verdade isso não está acontecendo na João Pinheiro, está acontecendo em vários pontos da cidade. Onde tem a calçada larga, os comerciantes estão fazendo o rebaixamento da calçada, estão fazendo demarcação com tinta amarela, e estão colocando placas proibido, estacionamento privativo do comércio que está na frente. Isso aí está se tornando um hábito constante e está se fazendo muito pela cidade afora. Então, e também nas portas de garagens, nas portas de garagem não, portas mesmo frente de comércio, que eles estão fazendo as demarcações, qual o bel prazer de proibido estacionar, apenas com uma demarcação horizontal, sem qualquer autorização. Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador Marcos Sansão, que bom que o senhor traz à discussão novamente esse tema tão polêmico, tão necessário de ser debatido, que são as calçadas do nosso município. Já há bastante tempo, desde a legislatura passada, vários vereadores dessa casa têm se mobilizado nesse sentido. Já no ano de 2013, na atual legislatura, vários vereadores deram continuidade nesse assunto, inclusive avançando nessa discussão junto à Associação Comercial, vereador Paulo Tadeu, vereador Joaquim, vereador Jonei, né? E todos nós ficamos felizes e ao mesmo tempo recuamos quando recebemos nesta casa aqui a visita de uma representante da Secretaria de Planejamento, onde disse: olha, está sendo feito um novo modelo, um novo projeto de padronização, uma nova ideia de calçadas para o nosso município, e isso deverá ser apresentado em breve. Em breve quando? No máximo daqui, quantos dias que ela falou, vereador Joaquim? Meses, né? 2 meses, né? Mas, se eu não me engano, no máximo daqui 2 meses. Essa conversa foi de janeiro, fevereiro. Nós estamos já passando o meio de setembro. Então isso nos preocupa, por quê? Acabei de dar uma entrevista aqui numa rádio local. A lei das mesas e cadeiras na calçada. Pode não ser a melhor lei do mundo, pode não ser a mais correta, pode não ser a mais conveniente, mas era a que atendeu. Era a lei que atendeu a esses anseios, a esse grupo todo que participou da escrita dessa lei, a ideia de todos os vereadores que ajudaram, que contribuíram para que essa lei fosse escrita. E a secretária de Planejamento simplesmente diz: esqueçam dessa lei, não fiscalizem, não façam cumprir, porque ela está errada. Bom, não vou entrar na discussão técnica, no julgamento técnico dela, se está certo, se está errado. O que não se pode é virar as costas para uma lei aprovada, sancionada, principalmente fundamentando esse ato na promessa de apresentar um melhor. E é esse melhor que nós estamos esperando até hoje, nosso colega vereador Marcos Sansão. Enquanto isso, tem gente caindo nas nossas calçadas,
Tem comerciantes que cumpriram o que estava escrito, tem comerciantes que não cumpriram e hoje zombam da cara dos vereadores, dos fiscais, da própria lei. E, infelizmente, a fiscalização que quer trabalhar, a fiscalização que quer agir, a fiscalização que precisa desse amparo legal, mais uma vez, fica de mão e pé amarrado, porque tem uma ordem superior, vamos chamar assim, de uma secretária que diz que tudo que foi feito até agora, nesse sentido, vinha sendo feito errado. Vereador Joaquim, eu acho que nós devemos aproveitar esse requerimento, vereador Paulo Tadeu e outros vereadores que estavam imbuídos nessa discussão, para, inclusive, darmos uma resposta para aqueles comerciantes que nos cobraram lá atrás e devem estar, como nós estamos, esperando um sinal, um caminho de como agir. Então, muito bem colocado o pedido de informações. Espero que isso desperte a responsabilidade e a urgência de termos aqui um projeto nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, você pediu a palavra, Flávio? Está com a palavra o vereador Mário José. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, eu gostaria de lembrar aqui ao meu caro amigo Sansão que, mesmo na questão da Avenida João Pinheiro, Sansão, há uma indicação minha já de uns tempos atrás, pedindo para que se reforçasse a pintura das faixas, porque estão ficando muito difíceis, principalmente à noite, porque são 3 vias. Aí, quando você traz a questão da ocupação das calçadas, então eu acho que o problema fica maior ainda, porque se ali são 3 pistas rodantes, né? Então, só para estacionar ali, obrigatoriamente obrigou muitos dos comerciantes a afastarem e usarem o espaço público mesmo, retirando a calçada. Então, mesmo que não seja só na João Pinheiro, é um debate que deve alongar-se sim com a João Pinheiro, porque senão não vai adiantar nada. Nós vamos ficar com o problema resolvido de um lado e ainda o problema, principalmente da nossa principal, né, entrada e saída da nossa cidade, que é a Avenida João Pinheiro. Parabéns pelo pedido. Em votação. Requerimento 631, aprovado com 14 votos. 632. Pedido de informações sobre a unidade do SAMU implantada na região sul no final do ano passado. Autoria, vereador Joaquim Alves. Leitura. Vereador Jonei pede a leitura. No final do ano de 2012, durante a campanha eleitoral, uma unidade do SAMU foi implantada na zona sul do município. A comunidade se sentiu mais segura. Acreditava-se que, com a unidade, o atendimento seria mais rápido e seguro. Portanto, a mesma funcionou apenas por alguns dias e precariamente. Diversos munícipes descontentes com a situação procuraram pelo vereador signatário e relataram os diversos problemas que a comunidade vem enfrentando. Para poder esclarecer os moradores da Zona Sul, apresento os seguintes questionamentos. Primeiro, há algum estudo para a implantação de unidade do SAMU que realmente atenda às necessidades da comunidade com funcionamento de 24 horas? Segundo, o local entregue à comunidade no fim do ano passado ainda tem condições de ser reaberto? Terceiro, quais os motivos que levaram a atual administração a abandonar o antigo projeto? Quarto, caso seja do interesse da atual administração a implantação ou reabertura da antiga unidade, em quanto tempo será colocada em prática? Uma comunidade com população acima de 45 mil habitantes não pode mais ficar sem os serviços essenciais. Este vereador entende que a implantação beneficiará pacientes que necessitam de atendimento urgente. Pede e espera deferimento. Com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, constantemente, quando a gente está na Zona Sul, acredito que outros vereadores também aqui, a preocupação de moradores da Zona Sul com a demora, quando é chamado o SAMU aqui do centro, até chegar lá.
Aqui nós temos médico aqui que sabe que os primeiros 10 minutos é importante para salvar uma vida. Os primeiros 10 minutos para socorrer uma pessoa. E a gente sabe que até chegar lá, com esse trânsito que está tendo, é difícil. Então, sempre sendo questionado por que que não continua o SAMU lá na Zona Sul. A gente sabia realmente que era uma coisa que não estava dando certo, porque o local não era certo para a implantação do SAMU. Esperamos agora, tenho certeza que o Aloysio, com a secretária de Saúde, estudar a possibilidade de implantar com urgência esse SAMU lá, porque a população lá precisa, que é uma população já de 40 mil habitantes para mais, já é uma cidade, e toda cidade que a gente vê no interior aí, com essa população, tem já hospital de emergência, SAMU, ambulância nos próprios locais. Então, eu acredito que, com a boa vontade do atual prefeito, e que vai olhar com atenção para aquela comunidade lá da Zona Sul. Em votação. Requerimento 632, aprovado com 14 votos. Pedido de informações sobre o cumprimento das resoluções 303 e 304 de 2008 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, da Lei Federal número 9.503 e da Lei 10.098. Autoria, vereadora Regina Cioff. A leitura, a pedido do vereador Luiz Carlos e da vereadora Regina. Considerando as inúmeras reclamações em relação ao cumprimento da legislação vigente, que normatiza o número de vagas ofertadas nas ruas centrais da cidade para idosos e principalmente aos deficientes físicos, bem como a fiscalização pelos órgãos competentes, sendo que uma delas segue em anexo ao requerimento. Considerando o disposto no artigo 5º da Resolução 304 do CONTRAN, os órgãos ou entidades com circunscrição sobre a via têm o prazo de até 360 dias, a partir da data de publicação desta resolução, para adequar as áreas de estacionamentos específicos existentes ao disposto nesta resolução. Essa vereadora requer que seja esclarecido, primeiro, qual o número de vagas para estacionamentos de veículos nas ruas centrais da cidade? Segundo, qual o número de vagas contratadas para a Zona Azul e quantas realmente estão sendo otimizadas? Terceiro, qual a quantidade de bolsões existentes no centro da cidade e quantas motos são permitidas nos estacionamentos? Quarto, quantas vagas há para idosos em nosso município? Especificar os locais das vagas. Quinto, quantas vagas há para deficientes físicos? Especificar o local de cada uma delas. Nestes termos, pede e espera deferimento. Isso aqui o prefeito já atendeu. Em discussão. Em votação. Requerimento 633, aprovado com 14 votos. 634. Pedido de informações sobre os projetos de edificações com 5 ou mais andares aprovados pela Prefeitura Municipal no período de 1 de janeiro de 2007 a 15 de novembro de 2013. Autoria, Comissão de Justiça. A leitura, pedido de diversos vereadores. Através da Lei Complementar número 74, de 29 de dezembro de 2006, e atendendo a uma exigência contida no Estatuto das Cidades, entrou em vigência a revisão do Plano Diretor, aprovado em 1993, após o desenvolvimento de um detalhado diagnóstico sobre o município, incluindo levantamentos socioeconômicos, sistema viário, relevo, clima, dentre outros.
Uma das alterações aprovadas foi a limitação criteriosa para as construções verticais na área central da cidade, cujo assunto originou grandes discussões, contentamentos e também descontentamentos, justificados, sobretudo, por vislumbrarem um desaquecimento da construção civil em nossa cidade. À vista do exposto, e considerando o elevado número de construções verticais nos dias de hoje em nossa cidade, é o presente para requisitar as seguintes informações. Primeiro, quantas e quais foram os projetos de edificações verticais com 5 ou mais pavimentos protocolados junto à CEPRAM a partir de 29 de dezembro de 2006 até os dias de hoje. Requer relatório explicativo, contendo o nome do empreendimento, nome dos proprietários, nome dos responsáveis técnicos, data de protocolo, data da manifestação do conduite, data da aprovação pela CEPRAM e data do respectivo alvará de construção. Segundo, cópia das atas e pareceres do conduite do período de 1º de janeiro de 2007 até 15 de setembro de 2013. Terceiro, qual a justificativa apresentada para aprovação de edificações com mais de 5 andares na área central da cidade do período de 1º de janeiro de 2007 a 15 de setembro de 2013? Quarto, considerando que a maior parte dos vereadores que compõem a atual legislatura não participaram da aprovação da revisão do plano diretor em relação à verticalização das edificações, quais as alterações promovidas pela Lei Complementar 74 de 2006? Quinto, de forma clara e objetiva, quais as determinações do plano diretor em relação à construção de prédios de 5 ou mais andares? Detalhadamente, quais as ruas, bairros e regiões que autorizam edificações com 5 ou mais andares? Sexto, quantos e quais foram os alvarás para a construção de edificações com 5 ou mais andares emitidos pela CEPRAM no período de 1º de janeiro de 2007 a 15 de setembro de 2013. Pede e espera deferimento. Em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro só uma dúvida, uma correção, talvez tenha me faltado atenção. Quando da leitura, nobre secretário, o senhor disse plano diretor de 93? Desculpa, eu não... 93, se eu entendi bem. Não, plano diretor... Através da Lei Complementar 74, 29 de dezembro de 2006, e atendendo uma exigência contida no Estatuto das Cidades, entrou em vigência a revisão do plano diretor, aprovada em 93. O Estatuto das Cidades aprovado em 93. Sim, nosso plano diretor é da data de 2006. Mas, na verdade, a leitura do pedido de informações, confesso que não me foi suficiente para entender o porquê, o que motivou a Comissão de Justiça, a douta Comissão de Justiça, a escrita de tal pedido de informações. Por que 5 andares? A nossa lei ela permite construir até 15 andares, como também restringe a bem menos que 5 andares, onde nós temos aí locais com restrição de gabarito de 9 metros de altura, que não dão nem 3 pavimentos, não é? Então, eu gostaria de entender, que talvez o presidente pudesse nos explicar, e por que talvez aí um direcionamento a essas aprovações que estão dizendo que ocorrem essas aprovações supralegais aí acima da nossa lei feitas pelo conduite. Se a ideia foi essa, nobres colegas, confesso que vocês vão ser surpreendidos. Eu conheço o trabalho do conduite, acompanho o trabalho do conduite e não acredito que aquele conselho, em época nenhuma, 2007, 2013, 2000, quando for, tenha passado por cima da lei da forma como estão colocando. Então fica aí 2 questionamentos a princípio. Primeiro, por que esse número 5 andares? E segundo, se isso tem alguma coisa a ver, se isso tem alguma intenção de se investigar aí
os trabalhos daquele conselho, ou de investigar a influência que tal conselho tem na aprovação desses projetos. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Faria. Presidente, vereador Thiago, só para manifestar e esclarecer essa dúvida, nós estamos com um processado em relação ao Condurte, até onde Vossa Excelência ontem mencionou a proposta que está sendo apresentada em relação a esse processado, inclusive propondo alteração na lei por parte do Poder Legislativo, não por parte do Poder Executivo, que o Executivo encaminhou o projeto aqui, fazendo algumas mudanças de nomenclaturas, de secretarias e assim por diante, mas depois de uma avaliação da relatoria, juntamente com a assessoria da Câmara, foi colocada uma proposição, fazendo uma alteração que, quando se olha ali, você percebe que estaria, de repente, delimitando as ações por parte do Condurte. Então, houve aí até inclusive nós tivemos uma reunião semana passada, na quinta-feira, onde nós solicitamos, inclusive, a presença do assessor jurídico da Casa, para nos esclarecer, inclusive porque foi uma sugestão que partiu, né, dessa avaliação. E aí, os vereadores que estavam lá, eram vários vereadores presentes naquele momento, onde surgiu aí algumas dúvidas, e essas dúvidas, através de um auxílio por parte da assessoria, se transformou nesse requerimento na qual nós estamos encaminhando. Em momento algum, houve por parte da Comissão de Justiça, ou dos vereadores que ali estavam presentes, um questionamento da má-fé, bem capaz. Isso nem se passou pela avaliação dos vereadores. Mas o que houve, a manifestação ali, era essa preocupação dessa atribuição, inclusive Vossa Excelência ontem se manifestou preocupado com a proposta que está sendo encaminhada, inclusive o próprio relator está preocupado com isso, né? E de forma muito serena, está aguardando, inclusive, uma resposta para se ter uma orientação melhor, para que se possa se posicionar em relação, inclusive, a essa proposta que está tramitando aí, em relação à questão da alteração que está sendo, esses dias aí, encaminhada ou indicada pela relatoria em relação ao papel do Condurte. Mas, em momento algum, que foi suscitado naquele momento ali, mas não foi assim, algo assim específico no sentido de ter que seja um fator norteador. Nós queremos focar os prédios de 5 andares. Então não houve isso. Se suscitou isso, mas não foi nada assim ordenado, orquestrado, organizado, focando só a questão. Naturalmente acabou se colocando ali. Com a palavra o vereador Thiago. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a explicação do vereador Flávio, mas confesso que o parâmetro 5 andares aí, edificações com 5 ou mais andares, talvez não fosse a medida mais correta para avaliar uma influência ou uma atuação do Condurte. E não estou aqui mencionando que a Comissão de Justiça esteja duvidando da boa-fé do Conselho, não, de forma nenhuma. Só estou dizendo que esse não é o papel principal daquele Conselho. O Condurte, ele é um Conselho de Desenvolvimento Urbano, e aprovação de prédios com alturas maiores ou menores não é o foco principal de atuação daqueles conselheiros. Eu fiquei surpreso quando vi edificações com 5 ou mais andares. É esse o critério, é esse o parâmetro que está sendo questionado. Condurte tem uma influência e uma missão, uma obrigação, né, muito maior, inclusive, uma série de outros aspectos. Agora, eu não entendi, confesso, que o porquê disso, de usar 5 andares como sendo aí o marco, aí como sendo aí o motivo do questionamento deste requerimento, motivo desse pedido de informações. Só isso, obrigado. Continua a discussão. Palavra, vereador Luiz Carlos. Os vereadores, novos colegas, eu fui até o relator desse processado, preocupado. Por isso nós temos assessoria nessa casa. Tem coisas que eu não tenho condições, de diversos companheiros não têm também. Então, perguntei para a nossa assessoria a respeito do Condurte. Ele falou, quando foi formado esse conselho, teria que ter umas modificações.
Então, já que esse processado está nessa casa para ser votado, eles sugeriram, vamos fazer as mudanças cabíveis para resolver esse problema definitivamente. Porque a gente nota o seguinte, o conduite, não estou acusando o conduite, não, tem horas que a lei não aceita. E no jeito que está esse processado, o conduite tem condições de passar por cima da lei. Então, a gente fazendo dessa maneira, acaba essa maneira do conduite ter o acesso direto para a resolução de todos os processados. No caso, aprovar. Então, a gente tira um pouco a força do conduite, porque eu acho que é um absurdo o conduite passar por cima de lei. Lei tem que ser cumprida. Então, por isso, nós estamos fazendo essa modificação e acredito que os companheiros também vão analisar e ver a necessidade da mudança para não deixar da maneira que está. Se está errado, vamos ter uma oportunidade de acertar, vamos acertar agora. Só isso, presidente. Vamos lá, vereador Tiago Cavelay. Senhor presidente, essa é uma questão que precisa ser, como disse o nosso colega vereador Lical, amplamente discutida. Porque essa situação que está se pintando de que o conduite pode passar por cima da lei, ela é equivocada. Ela é equivocada e ela abre aí uma obrigação e uma jurisprudência que nós deveremos ter o mesmo cuidado com todos os outros conselhos. Essa questão de se passar por cima da lei é um termo pesado e que não se aplica ao caso do conduite. Porque se aplicar ao caso do conduite, nós devemos rever também CONDEFAT e uma série de outros conselhos que também tem essa questão da deliberação. E não é passar por cima da lei. Vou dar um exemplo, sem querer antecipar a questão do processado do conduite. Nós temos uma determinação ali que não se pode andar bicicleta na praça. Durante o evento da Mega Praça do Povo, teve uma autorização do CONDEFAT, excepcionalmente, extraordinariamente, para que se pudesse andar. E é positivo. O Conselho tem essa função de, em casos especiais, em casos não regidos pela lei, ele operar, ele deliberar. Agora, isso não quer dizer que passa por cima da lei, né? E ainda, encerro minhas palavras, senhor presidente, não vou falar mais, insistindo na questão de por que 5 ou mais andares. Não consegui entender até agora esse parâmetro. Por que foi usado a medida. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos ter oportunidade, agora vamos discutir bastante, quando a gente for votar umas emendas que estão sendo colocadas pelo ilustre vereador Tiago Cavelay. Aí a gente vai ter oportunidade de ver quais são as emendas, a maneira, as mudanças que querem fazer. Aí a gente vendo essas emendas, nós vamos ter condições de analisar bem o que eles estão querendo. Em votação, o pedido de informações do requerimento 634. Requerimento 634, aprovado com 14 votos. 635. Pedido de informações sobre o pregão para registro de preços número 08 de 2013. Fornecimento de equipamentos para implantação de academia de ginástica ao ar livre, no valor de 520 mil. Autoria da vereadora Maria José Escaciotti. Em discussão. A leitura, pedido da vereadora Regina Cioff. Primeiro, quais os locais no município que receberão esses equipamentos para a implantação das academias de ginásticas ao ar livre? Segundo, de acordo com o pedido dos equipamentos, quantas academias serão e quantos equipamentos irão compor cada uma delas? Segundo o valor de 520 mil. Terceiro, a empresa vencedora, Maria de Fátima Guise, ME, é fornecedora desse tipo de equipamentos há quanto tempo? Quarto, enviar cópia do contrato da empresa Maria de Fátima Guise, microempresa, e de todas as alterações contratuais sofridas nos últimos anos pela empresa. Justifica-se, pois o pedido de informação não foi respondido corretamente, sendo somente questionado de forma nada convencional e pouco profissional a forma da escrita do pedido anterior.
como se não fosse papel de qualquer vereador questionar e ser atendido sobre seus pedidos de informação a qualquer órgão público, para que possa cumprir a lei e manter de forma transparente as ações do Poder Executivo. Com a palavra, vereador Mário José. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes, essa aí é uma questão que já da última vez já tivemos, estou refazendo o pedido, não estou reiterando, estou até modificando, visto que me veio uma resposta de uma forma e que se consta em ata, né, bastante antiprofissional por parte do Poder Executivo, de um único item, e que não respondendo nada, me permitiu, me deu uma oportunidade, inclusive política, fantástica, de colocar isso em discussão, porque o que nós estamos aqui é realmente para deixar as coisas transparentes e não para me ficar caçando briguinhas. Então, se for para caçar as briguinhas, se estão preocupados com os S's, tem de se ler os S's que se colocam, sim, principalmente quando se fala de ato de um diário oficial do município de Poços de Caldas. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadores, demais presentes, eu só queria, destacar, que o papel nosso enquanto vereador, né, uma das premissas nossas é de fato, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos de forma transparente, de forma honesta, para que chegue em serviços de boa qualidade à população. Então, essa é uma premissa. Agora, eu acho que até fico feliz com a preocupação da vereadora Maria José, quando ela fala a questão dos S's, né? Eu acho que é muito importante, porque quando a senhora manifestou da outra vez a questão do singular, né? Não estava no plural, estava no singular, e aí só teve uma preocupação que a gente tem que respeitar, que faz parte do Poder Legislativo, como também, eu acho que, eu não sei quem respondeu lá, mas também teve aquela dúvida, porque os números que chegou lá era o valor do orçamento do município. Então, isso, houve uma confusão, como houve uma confusão da sua parte, na época, em relação ao singular, da escrita, da ortografia, também, de repente, quem respondeu teve essa dúvida quando viu lá 520 milhões de reais. Então, eu acho que houve uma dúvida, mas eu não vejo aí nenhum momento para se transformar. Claro que a avaliação nesse mundo é diferente, cada um tem uma forma de entender, de compreender o mundo, né? Por isso que o parlamento é muito importante, porque é aqui que nós aprendemos a respeitar as diferenças e a forma que as pessoas entendem e compreendem o mundo. Mas o que eu entendo é que, acho que é legítima a sua preocupação, mas também que houve um erro aí, né, quando foi levado esse requerimento lá, onde se falava, né, de 520 milhões de reais, que de fato aí houve essa confusão. Até o vereador Marcos Sansão mostrou para mim lá que em cima havia um valor, depois embaixo vinha outro valor e tal, mas eu acho que isso é pertinente e esperamos que logo a senhora tenha a resposta dessa preocupação sua em relação às academias, que faz parte de qualquer um dos 15 vereadores aqui que foi eleito democraticamente pela população de Poços de Caldas. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sansão. Senhor secretário, nobres colegas vereadores, só para clarear um pouco isso aí. Eu li o pedido de informação da vereadora Maria José Scacciotti e eram 4 questionamentos. Nos 3 primeiros questionamentos constava o valor de 520 mil reais. No último questionamento estava 520.000,000. Aí foi só respondido esse questionamento em tom de ironia, os demais não foram respondidos e esse questionamento foi feito em tom de ironia e não foi levado em conta os 3 primeiros questionamentos, que estava o valor 520 mil reais,00. Só foi levado em conta o 4º questionamento, que era ,000. Vereador Rogério Andrade, você pode, por favor, presidir? Eu vou pedir licença para falar daqui, se vocês me permitirem. E sentado. Razões óbvias de saúde. O vereador Paulo Tadeu. Tem um semiólogo francês, Roland Barthes, que ele fala que o discurso é sempre autoritário, porque a gente escolhe o tema, escolhe aonde o discurso vai chegar e pela repetição
dos argumentos, o papel do discurso é o convencimento. E, obviamente, que o instrumento do discurso é a linguagem. Nós escolhemos a forma. E quando a gente escolhe a forma, havendo possibilidade de embate, frequentemente nós podemos ter o retorno das nossas assertivas no mesmo padrão de linguagem. A linguagem extremada, ela nunca leva à moderação. Frequentemente ela provoca uma resposta extremada também. Eu não vejo nisso, eu acompanhei isso desde o princípio, não vejo nisso nenhuma falta de respeito de quem respondeu no Executivo em relação a gente, em relação ao Legislativo, porque foi uma escolha nossa a linguagem. Eu preciso que a gente se lembre que no dia em que foi apresentado esse pedido de informação, nós ponderamos, foi ponderado no plenário, que obviamente se tratava de um erro gráfico, e obviamente se tratava de um S, de ausência de um S. Que ninguém aqui em sã consciência, e eu inclusive pedi que a gente analisasse com sensatez, ninguém aqui em sã consciência imagina que uma academia vai custar 520 mil reais. Em que pese essa ponderação, nós encaminhamos pela aprovação do pedido de informação. Mas essa questão da ausência do S foi reafirmada publicamente, se não como uma suspeição sobre os valores da academia, como objetivamente, como uma reprimenda ao Executivo que não sabe escrever. Em linhas gerais, o que se disse foi isso. Ora, se nós pegarmos o Diário Oficial do Estado e o Diário Oficial da União, todos os dias tem ementa, todos os dias tem correção. Imaginar que é possível produzir uma quantidade enorme de documentos públicos diariamente sem que haja um erro, é na verdade um exercício de autoridade extremada. Eu não permito erro, eu não admito erro. O Executivo não pode errar. Ora, no requerimento da vereadora existia um erro, não era um S a menos, era um 0 a mais. Se eu estou no lugar do Executivo, eu faria a mesma coisa, eu daria a mesma resposta. Porque se nós não podemos errar, a vereadora também não pode. O problema é que o 0 dela estava na direita, e se tem uma coisa que conta na direita é o 0. Né? Então saiu de 520 mil para efetivamente uma leitura de 520 milhões. Poderia ter sido diferente essa leitura? Poderia ter sido diferente essa leitura. Mas também... Pois não, vereador. Mas eu te concedo uma parte com muito prazer. Então, eu não vejo nisso nenhuma crise nas relações entre os poderes. No máximo, um ensinamento de que a moderação na linguagem, de que o bom senso tem que prevalecer nessas relações também. Porque, eventualmente, uma resposta pode vir no mesmo diapasão extremado, porque, a rigor, não se admite que o Executivo erre, mas eu me sinto vítima quando eu erro e o erro é apontado. Eu entendo que a gente precisa ter uma postura única quando a gente trata dessas questões, com sensatez, com moderação, com bom senso, para que a gente evite discutir um negócio que é tão pequeno diante do universo de desafios que tem um legislativo como o nosso.
Vereadora Maria José Scacciotti. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, eu acho que realmente é o excesso quando se fala da questão do nosso falar, mas há uma insana consciência também quando a gente coloca aqui é equipamento para academia de ginástica, e só foi se descoberto que seriam 25 academias, porque nem isso constava do pregão, prefeito, quando senhor vereador, quando o nobre vereador Fábio tomou a palavra, desculpa, Flávio, me perdoa, viu, Flávio, eu estou meio resfriada, está difícil, tomou a palavra e explicou que quando eu coloquei 520, diz o senhor, essa insana consciência, já que não podemos deixar errar, eu quero lembrar que a possibilidade na nossa escrita de 520.00,000 significa centésimos de reais, medida que nós não utilizamos monetariamente, a não ser no caso de câmbio e no caso de preços de gasolina, não é? Então, ali era realmente uma outra leitura, não era de 520 milhões, porque havia uma vírgula e não um ponto. Então, não é questão só dos S's, mas era questão também de uma leitura correta. Quando a gente põe vírgula, 00, a gente está dizendo. É a pequenez que deve ser passada realmente, só não acho que quando se faz um pedido de informações, venha com um único item dentro dos 4 itens como resposta, também nessa forma que veio. Então, me julgo totalmente muito tranquila de poder estar falando isso, porque afinal de contas é o papel mesmo de vereadora, e agora está sendo explicado, e foi explicado, agora foi explicado até demais, né? E que, interessantemente, no outro que saiu já com os equipamentos, saiu sem os 2 S's ainda, né? Senhor vereador, o senhor deu uma olhada, voltou a sair sem os S's ainda no novo questão do preço. Então, que os S's da nossa vida sejam os S's que nos levem à sanidade, que nos levem à saúde, que nos levem, né, mas que nos levem também às respostas bastante educadas que nós merecemos como legislativo aqui na casa. Queria, só para complementar, sem levar isso a uma importância, uma relevância que não tem, eu só queria dizer o seguinte, eu particularmente, né, entendo que a representação do pedido de informação é procedente. Importante lembrar que no dia nós pudemos informar também que se tratava de um pregão, que não se tratava propriamente da compra direta de 520 mil reais, que nós informamos naquele momento que os 114 mil reais que estava no edital da saúde, como comparação de prioridades, não era 114 mil reais, mas era um dos editais da unidade de pronto atendimento, em que pese essa informação. Isso também foi colocado publicamente como uma forma de mostrar que a administração não tem prioridade para a saúde. Perdão, pois não, foi muito... Bom, então eu acho que dentro do que já está sendo exposto, para que não percamos mais tempo, coloquemos a votação. Eu acho que aí é uma situação, porque nós vamos ficar discutindo os S's e as posições, será colocado em votação, então logo o presidente termine de garantir o meu direito também, a minha intervenção. E eu agradeço a intervenção. Obrigado. Eu só quero concluir, inclusive, dizendo que os S's, né, significa para a gente uma visão mais plural do mundo e menos conflitiva. Muito obrigado. Em votação, o requerimento 635/2013. Está a votação. Requerimento 635, aprovado com 14 votos. Pela ordem, senhor secretário. Nossa, agora ficou alto. Pois não. Senhor presidente, eu quero retirar esse pedido número 636, porque ele já foi respondido. Está prejudicado. Perfeito, atendida a solicitação do vereador. Para a leitura do requerimento 637, senhor secretário. Retiro o ato.
637. Requer a realização de audiência pública com o tema O Idoso em Nosso Município. Autoria, vereadora Regina Cioff. Pois não, para a leitura? Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Eu quero justificar para os senhores por que eu pedi essa audiência pública. Nós fizemos também aqui, nós aprovamos também o convite à Catunda para que ela venha ocupar a tribuna. Um convite para que ela venha nos mostrar o trabalho, as pesquisas em relação aos idosos. Para complementar, é importante a audiência pública. Nós vamos ter aqui 3 audiências públicas em relação à saúde. 3 audiências públicas em relação à saúde. E eu acho que essa questão dos idosos vem complementar essas audiências públicas, porque é um perfil, uma fatia da população importante. Hoje, nós estamos com 20.400, o último censo, de 2010, 20.460 idosos acima de 60 anos. E o que chamou a atenção, e o que nos chama a atenção, é que Poços de Caldas está participou e está participando de outras pesquisas, e o que me assustou bastante, conversando com a Catunda, até tive a oportunidade de levá-la no meu programa, para falar sobre idosos, foi que nós estamos numa situação de fragilidade, os nossos idosos. 54,3% dos nossos idosos, isso pesquisa, estão em situação de fragilidade. Então, nós temos que nos atentar para isso, nós temos que discutir isso. Isso é uma pesquisa muito importante, foi feito internacionalmente, inclusive, chamado Rede Fibra. E também o que chamou a atenção, que 13,3% da nossa população são idosos. E o que mais chamou a atenção é que 15% desses 13,3% acima de 80 anos. Então, tudo isso, e numa fragilidade de 54,3% ou 2%. Então, nós temos que discutir políticas públicas para os idosos. Nós temos que nos debruçarmos sobre políticas públicas com nossos idosos, que não existe políticas públicas para os idosos aqui. Quando nós falamos em integração, no atendimento, será que todos os nossos idosos não teriam o direito de ser atendido pelo geriatra? Assim como é um direito das crianças serem atendidos pelo pediatra? O clínico geral, Zé Maria sabe disso, ele tem uma experiência grande, sabe que o idoso é peculiar. O idoso, ele já não responde mais da mesma maneira que um adulto, na sua idade, entre aí seus 20, 60 anos. Então, por isso eu estou justificando aqui, resumidamente, mas está aí na minha justificativa, a importância de nós discutirmos essas políticas públicas para os idosos, e eu até acredito que a gente vai complementar a discussão na área da saúde. É uma fatia, a meu ver, é um nicho da população, melhor dizendo assim, que precisa ser olhado de forma diferente. Então, por isso eu estou aí pedindo essa discussão em relação aos nossos idosos. Obrigada. Continua em discussão. Em votação. Por favor, repetir a votação, por favor. Requerimento aprovado com 13 votos. Eu só queria fazer uma referência. Nós podemos ter algum problema com datas já, porque nós temos algumas audiências obrigatórias do orçamento, PPA, mas vamos fazer um esforço para realizar também esta importante audiência pública. O requerimento 638 está prejudicado, vereador Marizé, através do ofício
1085, o prefeito faz as correções aqui que a senhora menciona em seu pedido de informação. Pois não, vereadora? Eu queria, nesse caso, dar uma... Eu não vi o ofício do... Eu sei sobre o meu pedido, mas não ouvi o ofício enviado. Eu vi que foi enviado o ofício isso lá no início, isso, mas eu não vi o teor do ofício. Será que eu poderia, por gentileza? Claro. Senhor presidente, não poderia fazer Vamos, 600... Pode passar por demais? Pode seguir. A leitura, para a gente ver. 639. Pedido de informações sobre o convênio celebrado entre a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas e a Zona Azul. Autoria, vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. Em discussão. Poderia ler o pedido de informação, senhor presidente? Oi? No entanto, por tratar-se de vias públicas, a exploração do estacionamento rotativo de vagas deveria ser feita mediante licitação, conforme dispõe a Lei Municipal 8.003 de 2004. Ao contrário do que ocorre atualmente, tendo em vista a existência do referido convênio entre a Associação Comercial e a Zona Azul, que perdura desde o ano de 2005. Assim, diante das informações acima expostas, este vereador questiona, primeiro, qual o embasamento legal para esse tipo de exploração sem licitação? Segundo, quais são os motivos que impedem o cumprimento da Lei 8.003 de 2004? Terceiro, quais providências serão tomadas a fim de suprir a ilegalidade da exploração dos espaços públicos pela Zona Azul? Quarto, o convênio entre a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas e a Zona Azul permite que a Guarda Municipal exerça a fiscalização dos estacionamentos rotativos? Enviar convênio. O presente pedido de informações tem o objetivo de esclarecer as questões acima expostas, bem como manter esta casa informada a respeito de quaisquer irregularidade junto às atividades da Zona Azul. Pede e espera deferimento. Em discussão. Vereador Regina, senhor. Senhor presidente, obrigada. Senhor presidente, obviamente que o meu voto vai ser favorável, vereador Sansão, mas eu queria aqui fazer algumas colocações. Nós fizemos aí nessa legislatura um pedido de informação também nesse sentido, não exatamente com esse teor, mas o contexto não foge muito. Eu tenho aqui algumas colocações que eu gostaria de fazer aqui no plenário, que me preocuparam bastante. Primeiro, dizer que o convênio já está aqui, está na casa, né, à disposição de todos os senhores, bem como as respostas ao meu pedido de informação. E algumas situações aqui me trouxeram uma certa preocupação, que vou ver como é que nós vamos direcionar isso, até quero compartilhar com todos, porque é uma questão que nós podemos compartilhar. A questão da modalidade de concorrência, existe um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para que seja feito esse convênio, né, com a Associação Comercial. Então, foi um TAC. Tá? Então, essa foi uma das também respostas que nós já obtivemos. Por isto, quando o convênio fala aqui, considerando que a Lei Municipal 8.003 autoriza o Poder Executivo a realizar licitação sobre a modalidade de concorrência. Mas houve um termo de ajuste de conduta, de ajustamento de conduta com o Ministério Público, nesse sentido. Mas o que mais nos assusta, se nós pegarmos aqui, só para depois eu chegar na conclusão, nós pegarmos aqui, mês de janeiro, fevereiro e março deste ano, que está a prestação de contas aqui da Zona Azul. Nós tivemos, janeiro teve uma receita de 140.672, uma despesa de 98 mil. Portanto, 42.282 de receita líquida, né? Fevereiro, 78 mil, vou arredondar, receita, despesa 88 mil. Portanto, um déficit, né, de 9.926. Março, 83.136, portanto, um déficit de 5 mil, com uma despesa de 88 mil, um déficit de 5 mil. Por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso porque
existe uma taxa de administração de 15% em cima da receita bruta. Portanto, jamais, como os senhores podem ver aqui, né, a maioria dos meses, e nós já mostramos aqui por A mais B, que nós poderíamos, se todas as vagas fossem otimizadas, nós poderíamos ter uma receita de mais de 300 mil por mês com a Zona Azul, se todas as vagas fossem otimizadas, né? E nós não temos isso, né? Nós já demonstramos, está aqui nos anais da casa, para quem quiser ver o trabalho que foi feito. E o que me preocupa é que o decreto, então se paga 15% de taxa de administração sobre a receita bruta. Quer dizer, nunca vão ter prejuízo, porque é sobre a receita bruta, tá certo? Aí, se você pegar o decreto 10.205, que dispõe sobre os procedimentos relativos à celebração, execução e prestação de contas de convênios e instrumentos congêneres, é muito claro aqui no decreto, muito claro, aqui que diz, no seu artigo 4º, fica vedada ainda a inclusão, tolerância ou admissão, no termo sob pena de nulidade e sustação do ato e responsabilidade do agente de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam o seguinte: realização de despesas a título de taxa de administração. Portanto, se analisarmos juridicamente, não tenho conhecimento jurídico, mas pelo que eu estou, no meu entendimento, esse contrato é nulo. Uma outra questão que eu acho que tem que ser ponderada aqui é que no contrato diz... Vereador, se a gente pudesse debater o pedido de informação, tá, porque o tema então, poderia ser utilizar a explicação pessoal para isso. Tá, eu estou encerrando. Então, eu só queria fazer essas colocações, aproveitei o momento que a questão é a Zona Azul, né? Mas eu posso completar depois, então, na explicação pessoal. Muito obrigada. Continua em discussão. Obrigado, vereador, pela compreensão. Em votação. Requerimento 639, aprovado com 14 votos. Por gentileza, poderia... Pela ordem, a palavra com a vereadora Maria José, por favor. Pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou fazer a retirada desse pedido de informação, mas quero que conste em ata um pequeno probleminha, vamos dizer assim, para que amanhã ou depois nós não tenhamos problema. O termo de compromisso assinado com o nosso prefeito, pelo nosso prefeito municipal em abril, lá no distrito, na nossa capital, Brasília, foi um termo de PAC 2 para uma quadra escolar, esportiva escolar. Como o local lá não é escolar e vai ser só linkada à Escola Vitalina Rossi, que já tem a quadra coberta, que isso então conste em ata, por favor, porque ela é somente uma quadra de bairro, ela não é uma quadra vinculada. Tanto é que nós estivemos lá e os próprios diretores da escola disseram que é uma quadra bastante utilizada por usuários. Inclusive, aí, nesse meu novo pedido, eu falo que é muito importante realmente que essa quadra seja coberta, então que se mantenha, mas que também se implante programas aí, porque senão virá somente um local coberto para tráfico de drogas. Então, o PAC 2 assinado é para a quadra esportiva escolar e que não deveria ser, porque ela é uma quadra de bairro. Obrigada. Mas retiro o pedido 638. O vereador Flávio Faria está pedindo uma explicação breve, porque ela retirou, eu gostaria. Senhor presidente, eu queria fazer um esclarecimento em relação a essa questão da vereadora, só para manifestar aqui, deixar bem claro, acho que todos nós, inclusive, conversamos sobre isso na Comissão de Justiça, quando chegou esse processado. Eu acho que a vereadora, de repente, não teve tempo de... quando nós votamos aqui, nós já sabemos, temos conhecimento que a quadra existe lá. Eu não sei se, por um lapso, a vereadora não tinha esse conhecimento, mas a quadra existe no espaço físico, né? Ela começou a construção em 2012, então nós já votamos conscientemente. Aí, só para esclarecer, senhor presidente, existe uma normativa do Ministério da Educação, onde ele permite que se faça uma construção, como foi feito
feito um pleito em 2010 pela ex-administração para a construção de uma quadra naquele espaço, porque até então não existia a quadra coberta, e saindo esse recurso, o Ministério ele permite que, se no entorno de 500 metros, eles possam se construir. Então, nós já tínhamos consciência disso. Inclusive, nós votamos aqui em 2011, vereador Regina, foi do Haroldo, da Escola Haroldo, foi em 2011 que nós votamos, que foi na mesma linha. Então, só para esclarecer, porque todos nós aqui, independente de posição partidária, nós queremos bem na comunidade. Se é recurso que vai vir para atender a comunidade, nós estamos juntos, aí, abraçando e apoiando essas ações. Só para esclarecer, senhor presidente. Obrigado. Destaque aí para a solicitação da vereadora, porque consta em ata a intervenção dela. Obrigado. Senhor secretário, continua a leitura. 640. Pedido de informações sobre um desmoronamento ocorrido na rua São Paulo. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão, com a palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, novos colegas, esse pedido de informação eu já cobrei da prefeitura, já pedi, e diversos moradores, eu tenho certeza que muitos vereadores dessa casa já foram cobrados também a respeito daquele desmoronamento. Faz mais de 4 meses que as pedras se encontram em cima da calçada, não foi tomada providência nenhuma, e está colocando em risco as pessoas e os carros que ali trafegam, porque à noite fica escuro e as pessoas têm que praticamente andar na rua. E o carro, tem pessoas que podem até bater nessas pedras, já pedi, outros vereadores já pediram também, doutor Zé Maria já teve preocupado também, e faz 4 meses que essas pedras estão lá. Eu quero saber qual a providência, qual a secretaria responsável para tomar uma providência antes que coisas mais graves aconteçam naquele local. Continua a discussão. Em votação. A sanção está fora. Requerimento 640, aprovado com 13 votos. 641. Reitera os termos dos requerimentos 474, 483, 498, 512, 546 e 547 de 2013. Autoria, vereadora Regina Cioff. Em discussão, em votação. Requerimento aprovado, 14 votos, 13 votos. 642. Pedido de informações sobre a empresa FFX Engenharia Limitada. Autoria, vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. Requerimento 642. 643. Pedido de informações sobre o recolhimento de SSQN dos cartórios. Autoria, vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Continua em votação. Requerimento 643, aprovado com 14 votos. 644. Pedido de informações sobre o último concurso público para provimento do cargo de motorista no quadro da Prefeitura Municipal. Autoria, vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão. Em votação. Requerimento 644, aprovado com 14 votos. 645. Pedido de informações sobre limpeza de área verde no bairro Caio Junqueira. Autoria do vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Rapidamente, só para dizer que voltamos ao local
e daqui a pouco vamos mostrar uma relação de fotos sobre o que nós encontramos lá no bairro Caio Junqueira depois de algum tempo. Muito obrigado. Continue a discussão. Em votação. Requerimento 645, aprovado com 14 votos. 646. Pedido de informações sobre o salário do ocupante do cargo de diretor superintendente da empresa pública DEMED Distribuição. Autoria, vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão. Palavra, vereador Antônio Carlos. Presidente, alguns colegas estão pedindo a leitura, mas eu gostaria de esclarecer a razão desse pedido de informações. Eu recebi cópia de uma documentação relatando aqui, está em minhas mãos, diz o seguinte: demonstrativo de dispêndio com pessoal cedido, emitido em 29 de agosto de 2013, data da DAP 00432, data 08/2013, Furnas, entidade cessionária, Prefeitura Municipal de Poços. Nome do empregado, está aqui o nome do engenheiro, Álvaro Luiz de Amorim Miranda, matrícula tal. E esse demonstrativo atinge valores, incluindo salários, encargos, extras, que todo servidor, uma carreira já longa, deve ter, e um valor acima, bem acima do que é determinado de vencimentos do ocupante desse cargo, na DEMED, diretor superintendente. Então, como eu tive a oportunidade de receber essa documentação, onde consta aqui, depois posso até apresentar aos demais colegas aqui, não quero deixar de citar esse fato, eu não tenho condições de dizer se esses valores são referentes a um mês, se é desde quando o senhor Álvaro Miranda assumiu o cargo. Então, é função do vereador, é obrigação nossa buscar as informações. Porque há, dentro do município, eu me recordo em várias oportunidades, nós tivemos vereadores que deixaram a Câmara para assumir cargo de secretário. Me recordo do vereador Tiago Cavelanha, foi diretor do DEMAI, Álvaro Canhani foi secretário de obras, e outros momentos aí que houve. Aí há um dispositivo legal que permite ao vereador optar pelo salário de vereador, ou, se quiser, receber como secretário. Eu não tenho conhecimento de nenhum dispositivo legal que permita a empresa pública ou a Prefeitura de Poços de Caldas complementar os valores que o senhor Álvaro Miranda poderia ou deveria receber em Furnas. Então, é o motivo da apresentação desse requerimento, para que nós possamos saber se a Prefeitura vai realmente repassar esses valores que constam aqui desse demonstrativo de dispêndio com o pessoal cedido. Agora, se está aqui, neste documento, é porque certamente a Prefeitura teria que complementar. Se o servidor está hoje servindo a nossa Prefeitura na DEMED, então certamente porque a Prefeitura teria que fazer esse complemento. Agora, não sei se já foi feito, qual a situação que existe
nessa situação, nesse episódio aí. Então, era essa a explicação que eu queria dar. Não estou afirmando nem sim, nem não, apenas cabe a nós, vereadores, buscar informações nesse sentido. Caso contrário, a gente poderia ser até acusado de omissão. Mas os valores estão aqui, né, em vários itens, né, e claro que o total ultrapassa um tanto quanto aí o valor determinado legalmente como salário nesse cargo, diretor superintendente da DEMED. Muito obrigado. Pois não? Passou o tempo da leitura, né, Tiago? Eu podia ter lido antes da intervenção do vereador autor, que já explicou suficientemente. Leia só as perguntas em respeito à combatividade do diante do exposto, verbalmente já pelo vereador Antônio Carlos Pereira, apresento os seguintes questionamentos. Primeiro, qual o valor do salário do diretor superintendente da empresa pública DEMED, do senhor Álvaro Luiz de Amorim Miranda? Segundo, a DEMED já efetuou alguma transferência de recursos a Furnas com o objetivo de complementar valores referentes aos salários e encargos do senhor Álvaro Luiz de Amorim Miranda como funcionário daquela empresa? Caso positivo a resposta, enviar toda a documentação relativa ao procedimento. Terceiro, para conhecimento do Poder Legislativo Municipal, enviar o currículo do senhor Álvaro Luiz de Amorim Miranda, bem como comprovante de seu endereço residencial em nossa cidade. Justifique-se o presente requerimento a necessidade de ter acesso a todas as informações sobre os valores recebidos pelo senhor Álvaro Luiz de Amorim Miranda como diretor superintendente do DEMED, como forma de comprovar se são verídicas as informações de que a DEMED estaria complementando os valores dos vencimentos do senhor Álvaro Luiz de Amorim Miranda como servidor de Furnas. Nesses termos, pede e espera deferimento. Em votação. Requerimento 646, aprovado com 14 votos. 647. Votos de congratulações a Copos pela realização da terceira caminhada solidária. Autoria do vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão. Presidente. Palavra vereador Antônio Carlos. Queria só ressaltar aqui o brilhantismo desse evento. Até contribuiu para dar um upgrade aí na Mega Praça do Povo, né, porque teve realmente muita gente nesse evento espetacular da Copostos. E se os colegas quiserem nos dar o prazer de complementar aí a assinatura, eu ficaria imensamente feliz, porque eu acho que foi um evento que mostra, né, o acerto da Copostos nesse tipo de empreendimento. Muito obrigado. Se me permite, eu gostaria. Com a palavra? Palavra. Com a palavra, vereador Mário José. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, Antônio Carlos, agradeço aí essa oportunidade de assinarmos, realmente estive presente e foi um evento, além de muito alegre, né, com a participação de muita gente. Pena que no meu físico total não consegui acompanhar todo, talvez, mas foi uma campanha solidária, muito boa e que muita gente, vai ajudar muita gente aí com a entrega de 1 quilo de alimentos feito pelos participantes. Parabéns lá ao Sérgio, parabéns à Copos. Tô bem. Tomei um bar de água aqui. Em votação. Deixa eu assinar aqui, ó. Paulo está. Rogério, tá? Tá gravando. Rogério.
Sanção, por favor. A do Rogério, por favor. Rogério. Continua em votação. Requerimento 647, aprovado com 14 votos. 648. Pedido de informações sobre a construção de um depósito de material reciclável na rua Albertino Gomes da Silva, bairro São Sebastião. Autoria do vereador Valdir Sementili. Em discussão, com a palavra o pastor Valdir Sementili. Senhor presidente, secretário, vereadoras, vereadores presentes, nós recebemos uma denúncia que ali, ao lado daquela horta comunitária, foi cedido a construção de um depósito de reciclagem. E praticamente já está sendo até construído, já tem material lá, já tem blocos, tudo, né? E os moradores nos procuraram, porque existem várias nascentes de água ali, que inclusive é usado para poder regar as verduras daquela horta. Então a preocupação, inclusive, né, daqueles moradores, se esse tipo de evento lá, de edificação, se não vai contaminar a nascente da água. E também no pedido aí, está vendo se foi liberado, como é que foi feito esse tipo de transação aí, para poder liberar esse tipo de construção ali de reciclagem ao lado de uma nascente de água. Obrigado. Palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Valdir Sementili, parabéns por este requerimento. Eu também fui procurado por alguns membros da comunidade, fiquei sabendo que já tinham lhe solicitado esse requerimento e acho de extrema importância, não só com relação à questão ambiental e das nascentes que se encontram ali naquele entorno, mas principalmente com relação à população daquele bairro que sequer foi consultada. Foi pega de surpresa, até onde me informaram, os moradores que me procuraram. Pode ser que alguma liderança tenha sido consultada, etc. Mas um volume grande de pessoas, inclusive o presidente de bairro, veio me procurar dizendo que realmente a comunidade estava insatisfeita com aquele local e que iriam providenciar um abaixo-assinado, etc. Eu falei, olha, é interessante que isso seja feito, sim, essa mobilização seja feita, mas é interessante também que já procure a oferta de um novo local. Então, se a população é contra ali, aonde que a população é a favor, né? E nossa conversa se encerrou ali, mas de qualquer forma, o pedido de informações merece parabéns e eu gostaria de ter acesso às respostas assim que chegasse, assim que fossem encaminhados pelo Executivo. Obrigado. Em votação. Continue em votação. Antônio Carlos está fora. Requerimento 648, aprovado com 13 votos. 649. Pedido de informações sobre obras realizadas na rua Silvio de Oliveira, Vila Cruz. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão. Em votação. Requerimento 649, aprovado com 13 votos. 650. Pedido de informações sobre irregularidades na gestão anterior da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão. A leitura, pedido do vereador Paulo Eustáquio. Conforme noticiado nos jornais da cidade, através de denúncias feitas nesta casa, foram constatadas algumas irregularidades na gestão anterior da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. E para sanar algumas dúvidas, este vereador vem apresentar os seguintes questionamentos. Primeiro,
que providências a atual administração irá tomar com relação aos convênios e problemas ocorridos com empresas vencedoras de licitação que não cumpriram o que constava nos editais? Segundo, comprovadas as supostas irregularidades financeiras da antiga gestão, quais são as principais medidas cabíveis às pessoas responsáveis por esses acontecimentos? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador, pois este assunto foi motivo de denúncia nesta casa e a população merece esclarecimento mais detalhado sobre o ocorrido. Nestes termos, pede espera de deferimento. Em discussão. Em votação. Requerimento 650, aprovado com 14 votos. Terceiros. Ofício. Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, valor R$ 527.266,63. À disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Caixa Econômica Federal informa a liberação de recursos financeiros para reforma e modernização de infraestrutura esportiva, no valor de R$ 962.025. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Deputado estadual Hélio Gomes solicita apoio para aprovação do projeto de lei número 1565 de 2011, de sua autoria, em tramitação na Assembleia Legislativa, que tem por objetivo levar o sinal de telefonia celular aos distritos mineiros. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Terminando, caminhando para o fim aqui do expediente. Convites. Quarto Festival dos Sonhos, dia 2, do 10 às 19h30, na URCA. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, encontro estadual do Fórum Técnico Mobilidade Urbana, Construindo Cidades Inteligentes, 19 e 20 de setembro. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Câmara de Três Corações, sessão solene comemorativa do 129 aniversário da emancipação político-administrativa do município. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Intervalo regimental.